todo o processo com amicus curiae. Mesmo a gente vai fazer. E além disso, vamos entrar com uma representação no Conselho Nacional de Justiça contra o juiz. Descobrimos também que ele é candidato a desembargador. TRF1, né? Isso. Eu vi numa das colunas. Exatamente, ele é candidato a desembargador. Bom, a gente não pode deixar que um cara desses se torne desembargador, porque uma decisão dessa... E qual é o problema da decisão desse juiz? Né? Que muita gente, inclusive do direito, tem tentado defender a decisão dele dizendo que ele não autorizou a cura gay, que ele autorizou a liberdade, né, a liberdade científica de psicólogos a oferecerem terapia de reversão da homossexualidade. Ou seja, isso é uma maneira de tucanar a cura gay. Porque se você defende a liberdade de alguém oferecer terapia de reversão para o que não é considerado revertido pela comunidade científica, você está autorizando a cura gay. Quer dizer, é uma maneira enviesada de defender aquilo que ele está fingindo não defender, certo? É o argumento falacioso que eles encontraram para levar adiante essas terapias. Porque se... Primeiro foi a Sociedade Americana de Psiquiatria, que entendeu que a homossexualidade não é um transtorno psíquico. A homossexualidade é uma expressão da sexualidade humana, como é a heterossexualidade e como é a bissexualidade. Depois, em 1990, toda a comunidade científica internacional, materializada na Organização Mundial de Saúde, reconhece que a homossexualidade não é uma doença, não é um transtorno. Portanto, nenhuma terapia poderia ser aplicada em relação à homossexualidade. Ou seja, ela não pode ser revertida. Não existe reversão da homossexualidade, porque, do contrário, estaríamos advogando a reversão da heterossexualidade. Homossexualidade, bissexualidade, heterossexualidade são expressões da sexualidade humana. Então, se é ponto pacífico na comunidade científica de que isso não é uma doença psíquica, nenhuma terapia pode ser autorizada. Se autorizada, está se autorizando o charlatanismo. Isso é que é sério. Então, o argumento da liberdade científica não procede. O que se deve perguntar a esse juiz é: liberdade para que ciência? Em nome de que ciência ele está falando? Porque a comunidade científica que importa, que interessa, aquela que legitima, aquela que reconhece teses científicas, que é a Organização Mundial de Saúde, toda a comunidade científica internacional, diz que a homossexualidade não é uma doença. Então ele não está advogando em nome da liberdade científica. Ele pode até estar advogando em nome da liberdade religiosa. Mas aí tratamentos médicos, políticas de saúde, não podem ser dirigidas por dogmas religiosos. A autora da ação, Rosângela Justino, é evangélica, missionária. Está ligada ao gabinete de Sóstenes Cavalcante, deputado Sóstenes Cavalcante, que é cria e amigo pessoal de Silas Malafaia, que é pastor de uma igreja. Rosângela Justino foi denunciada pela Folha de São Paulo, por uma matéria, um repórter da Folha de São Paulo, Vinícius, se passou por um paciente e alguém passou essa informação para ele, um gay que tinha se submetido ao tratamento que ela oferece, denunciou a ele se passou por paciente e provou numa matéria o que é que ela oferecia como tratamento. Né? O tratamento era frequentar igrejas, leituras da Bíblia, convivência apenas com a comunidade de fiéis. Né? Aí, diante dessa denúncia, foi que veio à tona, essa foi a ponta de iceberg, e descobriu-se que, ligado a várias igrejas, existiam psicólogos oferecendo esse tipo de terapia. A gente sabe que essas terapias, elas na história, né, tá aí para provar a história, não sou eu que estou inventando, essas terapias elas não ficam na tentativa de convencimento pessoal, nem na leitura de versículos bíblicos. Essas terapias partiram para eletrochoque, né, para lobotomia. A gente não pode esquecer, na época, por exemplo, do nazismo, essas experiências todas horrorosas foram praticadas com homossexuais, na tentativa de reverter a homossexualidade, lobotomia, eletrochoque, tortura. E quando eles viam que não tinham efeito, que não surtia efeito, que as terapias eram ineficazes, que os homossexuais não deixavam de desejar homens, eles castraram quimicamente vários homossexuais para que eles não sentissem desejo nenhum. Nós temos vários casos aí de garotos de famílias evangélicas que passaram quase por esse tipo de tortura.
o número de suicídio aumentou drasticamente por conta desse tipo de terapia, né? E uma pesquisa do John Hopkins, nos Estados Unidos, da Universidade de Harvard, junto com a Universidade de John Hopkins, mostrou que desde que o casamento civil igualitário foi aprovado pela Suprema Corte Americana, né, criando um clima de aceitação mais amplo, houve uma queda de 14%, deixa eu ver se aqui, só para não dizer, 14% na tentativa de suicídio entre LGBTs, desde que foi aprovado o casamento. Ou seja, é o contrário, o ambiente de aceitação, o ambiente de tolerância, o ambiente de não discriminação é que colabora com a saúde psíquica de LGBTs. Né? Há LGBTs em conflito psíquico, sim, ninguém vai negar isso, que tem muitos gays em conflito psíquico. Mas como não tem conflito psíquico, se você, quando começa a expressar a sua orientação sexual, você é reprimido na sua família, você apanha do seu pai, você é discriminado pelos os adultos, pelos mais velhos, você é alvo de chacota, você é alvo de deboche. Então a família na família você já vive um ambiente de violência. E essa é a diferença do racismo para a homofobia. Numa família judaica, por exemplo, uma criança judia, ela pode ser vítima de antissemitismo na rua, mas dentro de casa ela é aceita por toda a família que se sente que é igual a ela e ela se vê espelhada nos pais. Uma criança negra de pele preta, ela sofre racismo na rua, mas quando ela chega em casa, os pais são iguais a ela. Uma criança LGBT, ela não encontra essa guarida dentro de casa. Ela é vítima de violência fora e ela é vítima de violência dentro de casa. Então, aí você sai desse ambiente de violência em casa e vai para o ambiente da escola, onde também o bullying é praticado contra você, o bullying homofóbico. Aí você, se você consegue atravessar a escola, se você não evade da escola por motivo de violência, você cai então depois no mundo do trabalho, onde também há um ambiente de violência contra você. A você não é dado sequer o direito de frequentar um ambiente como a igreja, que é um lugar que sua família frequenta, sem você ouvir um sermão do pastor ou do padre contrário àquilo que você é, àquilo que está começando a se expressar em você. Como é que não vai querer que essas pessoas estejam em sofrimento psíquico? É óbvio que essas pessoas estão. Então, a solução para o sofrimento psíquico dessas pessoas é aprofundar o sofrimento psíquico, caindo nas mãos de uma psicóloga charlatã que vai chegar e dizer para ele que a maneira dele se curar do conflito psíquico é lendo o Levítico e lendo a carta de Paulo aos Romanos, onde a homossexualidade é afirmada como algo ruim. Não, não é o caminho. Então, o que acontece é que essas terapias, elas aprofundam os problemas psíquicos dos homossexuais. Elas não ajudam. E se há homossexuais querendo ajuda, na verdade eles querem ajuda para se livrar do sofrimento psíquico causado pelo ambiente homofóbico e não pela homossexualidade. Que é esse é o artifício maroto desses canalhas, desses charlatães. Né? Eles produzem um ambiente de violência que leva os homossexuais ao sofrimento psíquico e depois eles querem dizer que o sofrimento psíquico é fruto da homossexualidade. Entendeu? Aí ele vem com o argumento, o juiz, de liberdade científica. Liberdade científica? De que ciência você está falando, meu caro? Né? É um ponto pacífico, a homossexualidade não é fruto de estudo, não tem que ser fruto de estudo porque não é doença. A Organização Mundial de Saúde já reconhece isso, não há nenhuma pesquisa em nenhum lugar do mundo, em nenhuma universidade do mundo, nesse momento, produz algum tipo de investigação em torno da homossexualidade. Agora eu posso lhe apontar várias que fazem investigação acerca da homofobia. Como é que se produz homofobia? Como é que uma sociedade se torna homofóbica? De onde vem a homofobia? E por que as pessoas desenvolvem valores hostis aos modos de vida LGBTs? E quase todas essas pesquisas apontam que a origem dessa hostilidade vem da religião. Deputado, esse tipo de ação estimula que determinadas bancadas dentro da casa retomem já o retomaram. assunto? Ezequiel Teixeira já apresentou na Comissão de Seguridade Social e Família um projeto de legalização da cura gay. E o relator é o Diego Garcia. Então é um jogo entre amigos. Ezequiel Teixeira é pastor no Rio de Janeiro, ligado a uma igreja, um dos mais virulentos. Na campanha de 2014 foi ele que confeccionou material apócrifo. A campanha dele confeccionou um material apócrifo usando inclusive a imagem de Marina Silva, distribuído na Central do Brasil, me acusando de pedofilia e dizendo que eu lidero um movimento homossexual internacional de conversão das crianças à homossexualidade, esse canalha. Né? Ele apresentou o projeto de lei e foi ele ontem que foi à tribuna elogiar a decisão do juiz.
né? E eu respondi imediatamente. Ele apresentou ontem mesmo? Não, ele já apresentou já, acho que há uma semana. E o relator é o Diego Garcia, que também, apesar de jovem, da pouca idade, é um deputado conservador ligado à renovação carismática da Igreja Católica, que é a área conservadora. Já está na pauta? Já? Não sei se o Irã botou na pauta, mas está na comissão. Ele designou como relator o Diego Garcia. Então, eles estão retomando algo que o PSDB apresentou, que foi o João Campos que apresentou, que era o PDC. O PDC do João Campos sustava a resolução do Conselho Federal de Psicologia. O projeto do Ezequiel Teixeira não susta a resolução, ele simplesmente autoriza a terapia. Ele busca autorizar a terapia. Ricardo, a gente tem hoje, numa comissão especial, uma votação de uma PEC que era para tratar da licença maternidade de bebês prematuros, mas que o relator, que é o Mudalen, né, ele incluiu a questão da proteção da vida desde a concepção. Sim. Né? É um tema que vai ser votado hoje. O senhor faz parte da comissão também, né, como suplente. Qual a sua avaliação dessa mudança que ele fez no texto? Olha, a PEC, que a gente chama, que foi o senador Aécio Neves, né, que é autor da PEC. A PEC é boa, assim, ela em si mesma é boa, o texto original, e ela deveria ser, na verdade a comissão deveria se restringir ao mérito dela. Eles aproveitaram essa PEC para colocar o que a gente chama de jabuti, que é uma ameaça à atual política brasileira, que já é, digamos assim, uma política tímida em relação à gravidez indesejada. Então, esse jabuti colocado nessa PEC põe em ameaça aquilo que já foi decidido pelo STF, por exemplo, que é a autorização da interrupção da gravidez em caso de anencéfalos e no caso de violência sexual contra a mulher. Ou seja, mulheres que foram estupradas e que, como fruto dessa violência sexual, engravidaram, elas podem hoje abortar. Isso está no Código Penal. Então, eles estão ameaçando, inclusive, uma matéria que está no Código Penal e a comissão não tem competência para tratar de uma matéria penal. Essa é, inclusive, uma maneira da gente contestar, e a gente vai contestar esse relatório. Né? Porque eles estão tratando de matéria penal e a comissão não tem competência para tratar de matéria penal. Esse dispositivo que eles colocaram ameaça o que já está no Código Penal em relação, por exemplo, à autorização de aborto, né, de interrupção da gravidez, eu vou tratar assim, porque essa palavra está cheia de estigma, a palavra aborto, mas é a interrupção da gravidez indesejada em caso de violência sexual, no caso em que a mulher foi vítima de violência sexual, de estupro e outras violências sexuais. Ou seja, é o mesmo movimento. Né? A gente está vendo que essa pauta de costumes ela vai avançando aqui na Câmara como um resultado do golpe contra a democracia, o golpe de 2016, que alguns preferem chamar de impeachment. Então, a maneira de Michel Temer se manter no poder, com o seu governo corrupto, o seu governo de denunciados, é fazendo barganha, ou concedendo emendas, ou concedendo cargos a essa bancada, a esse centrão, ou concedendo que as políticas de interesse desses grupos avancem aqui dentro. Né? Então, toda essa política de costumes que vai contra os direitos das mulheres e contra os direitos de LGBTs, ela vem avançando por conta disso, como moeda de troca desse golpe também. Né? É bom que as pessoas entendam isso. Esse movimento, na verdade, ele começa com a chegada do PMDB à presidência da Câmara, com Henrique Eduardo Alves, de maneira mais tímida, se aprofunda na gestão Cunha, que está preso em Curitiba, é bom que se diga, por evasão ilegal de divisas, corrupção passiva, é importante dizer isso, se encontra preso, se aprofunda com ele e agora continua com Rodrigo Maia, por incrível que pareça. Né? Essa política que avança sobre os costumes e que retrocede em relação a uma série de conquistas já feitas pela sociedade e pela própria Constituição Cidadã. Percebam que esse juiz, por exemplo, ele não pensou duas vezes na Constituição Cidadã. Quer dizer, o cara emite uma decisão que não leva em conta os fundamentos da Constituição e não leva em conta os tratados internacionais de direitos humanos, dos quais o Brasil é signatário e que tem uma precedência sobre qualquer legislação infraconstitucional e que deveria orientar qualquer decisão judicial. Ontem um outro juiz deu uma decisão contrária ao do primeiro, porque não sei se vocês souberam que uma peça chamada O Evangelho segundo Jesus Cristo, Rainha do Céu, em Jundiaí, no Festival de Teatro, foi proibida por um juiz, porque nessa peça é uma atriz trans que interpreta o papel de Jesus. O fundamento desse juiz foi que Jesus é filho de Deus
E sendo Jesus filho de Deus, ele não pode ser representado por uma travesti, por uma transexual. Olha, um juiz de direito usando isso como fundamento. O outro juiz agora que suspendeu, através de eliminar essa decisão, usou uma argumentação que aí sim vai buscar nos tratados internacionais de direitos humanos e vai buscar na Constituição o fundamento para a sua decisão, que é o correto, que é o que o Valdemar deveria fazer. Só que o Valdemar não tinha interesse em dar uma decisão contrária ao pedido de Rosângela Justino. Ele queria dar uma decisão a favor. E aí ele encontrou um subterfúgio maroto, que é a ideia de que ele está defendendo liberdades. Então quer dizer que, segundo essa lógica, nós vamos defender a liberdade de médicos alternativos oferecerem como tratamento de câncer a aplicação de vinagre, por exemplo. A comunidade científica tem como pacífico de que vinagre não trata câncer. A comunidade científica tem como pacífico de que câncer não pode ser tratado com orações. Aí, será que esse juiz concederia liberdade científica a um grupo de médicos evangélicos que quisessem tratar qualquer outra doença com argumento de liberdade científica? Será que ele fazia isso? Não, não ia fazer. E eu não estou comparando a homossexualidade a essas doenças, não. Eu só quero dizer que o argumento de liberdade científica não procede. Deputado, em 2013 vocês tiveram força para barrar o projeto da cura gay do João Campos. E agora ela retoma, né, há menos de uma semana. Vocês não têm a mesma força que vocês tiveram de 2013 ou não? Eu vou dizer o seguinte, a força de 2013 não foi nossa, foi da sociedade. Né? A sociedade reagiu e a reação da sociedade refletiu aqui dentro e o PDC foi então enterrado. Se a gente fosse pensar em nós mesmos, na relação aqui entre nós deputados e deputadas, nós perderíamos, digamos assim. Numericamente. Numericamente, nós perderíamos. Se juntar a bancada fundamentalista com a bancada do agronegócio e com a bancada das forças de segurança e dos financiados pela indústria das armas, a gente perderia. Entretanto, a sociedade reagiu de maneira tão peremptória que eles... 2013 já era o Cunha ou era o Rodrigo Eduardo... Era o Henrique? Era o Henrique. Era o Henrique. Que o Henrique Eduardo Alves, exatamente, que era mais sensível que Eduardo Cunha, porque se fosse Eduardo Cunha ele não teria enterrado. O Henrique Eduardo Alves faz um movimento de pressionar a bancada a retirar o PDC. E aí ele não pôde mais ser reapresentado naquela legislatura. Ele indeferiu a reapresentação. Ele indeferiu a reapresentação. Isso. Então, agora a gente não sabe, a sociedade está reagindo, a gente espera que a sociedade reaja. A gente viu que grandes artistas imediatamente se colocaram. Ivete Sangalo, Anitta gravou um vídeo, vários atores fizeram também. O próprio tratamento que o Jornal Nacional deu para a questão foi um tratamento sério, né, assim, de tratar isso com seriedade. Eu acho que tem uma reação da sociedade e eu espero que essa reação cresça. O problema é que o poste do antipetismo vem sendo utilizado para justificar tudo, né? Essa é a questão. E aí as coisas vão se confundindo. Né? A gente viu o que aconteceu com o Santander, com a exposição do Santander. Quando fomos tratados da questão da censura, aí veio logo a acusação de antipetista. Né? Qualquer coisa que você hoje faça que defenda a democracia, que defenda as liberdades, você é automaticamente acusado de petista, petralha, está defendendo bandido. O significante da corrupção é evocado para lhe acusar de bandido. Né? Então, você hoje defender negros, os pretos e pobres das periferias contra a ação violenta das polícias, você defender comunidades quilombolas, você defender indígenas, você defender sem teto, você defender a comunidade LGBT, automaticamente lhe coloca você acusado de petralha, né? E aí, portanto, petralha é defensor de bandido corrupto. É a operação que eles fazem. E isso vai constrangendo as pessoas. Então, eu espero que esse movimento antipetista não contenha a indignação da sociedade em relação a algo gravíssimo que é um juiz autorizar terapia de reversão da homossexualidade. Então hoje, né,
hoje. CNJ. CNJ. Já está pronto? Já? Prontíssimo. Você lembra o número do projeto, Ezequiel? Você tem o número? Não tem. Não, mas é fácil achar. Ezequiel Teixeira é relator de Garcia. Procura na Sled. Dá para achar mesmo, até mesmo a página. Assim, haverá manifestações nas Rio e São Paulo, agendadas para sexta-feira. Em São Paulo vai ser no MASP e foi uma... Sexta-feira. Achava que era no domingo. Não, sexta-feira. Sexta-feira. No Rio, pelo menos, é sexta-feira. Vai marchar da Cinelândia, da LERJ até o TRF, até o prédio TRF. Da LERJ até o prédio TRF, sexta-feira do Rio de Janeiro. Em São Paulo, eu posso estar enganado no MASP. Eu não sei se é... São Paulo eu acho que é domingo, né? São Paulo é domingo, está chamando para domingo. Então tem manifestação. E outras manifestações estão sendo organizadas em outras capitais que eu não estou a par. Essas são em relação Essas com certeza vai judicial. acontecer. A decisão Quem é que judicial. está organizando? Os movimentos sociais. E é uma organização assim suprapartidária. Os diferentes movimentos LGBTs decidiram se unir para fazer o que eles chamam de parada de direitos. Vai ser a parada do orgulho, da afirmação do orgulho, a parada de direitos, que é para contrapor essa decisão judicial. Beleza? Obrigada. Obrigada. Depois pede para o pessoal mandar para a gente cópia quando ficar pronto. Manda o sim. Obrigada. Chegaram a confirmar aquele movimento que vão fazer na frente do TRF? Com essa história da eleição do desembargador, dia 28. Eu vi numa das eu falei isso. colunas. De repente vale a pena até Não, eu disse isso, que ele é candidato ao TRF1, que há a desembargador, e que é um movimento para não deixar. para as pessoas irem lá com bandeiras. Sim. As pessoas estão se organizando. A próxima segunda vai ter. Eu não sei. Ah, esse aqui é hoje, eles estão pedindo aqui.